tela, sim, né? Sim. Ó, só para colocar, eu deixei lá a diretriz para vocês, como referência, e tem alguns capítulos que falam daquelas interações, né? Por exemplo, avaliação, tratamento de hipertensão, pacientes com diabetes, justamente porque uma droga influencia a outra. A gente tem aqui um capítulo que fala basicamente de diabetes e substâncias antipsicóticas. Eu abri aqui no capítulo, vocês dêem uma olhadinha, os antipsicóticos, os riscos de desenvolvimento de diabetes, dislipidemia entra em outro momento, aumento de peso, enfim, vocês têm lá bastante material para complementar essa formação. Bom, a gente entra então agora a parte de tratamento do diabetes, só lembrando que isso está lá na diretriz, essa frase não é minha, mas não adianta, né, você ter um monte de drogas aí se você não tem adesão do paciente e se o paciente não adere principalmente à terapia não farmacológica, porque a droga, a gente já está saindo do fisiológico, a droga é uma dose para uma determinada, uma quantificação de efeito, um efeito limitado. Se você usa uma X miligramas ou X quantidade de insulina para um paciente e ele acaba ingerindo mais carboidrato que deveria, a droga tem um efeito reduzido, às vezes pode até ser nulo. Então, terapia farmacológica não funciona sem paciente consciente e paciente que realize a terapia não farmacológica. Tá? Então, o que a gente tem para insulinoterapia? Eu não passo essa parte de histórico, de insulina, acho que o René conversa bastante com vocês sobre isso, por questão do nosso tempo. Então, vamos direto assim, ao que interessa dentro da insulinoterapia. Eu coloquei aqui aspectos fisiológicos da insulinoterapia, 2 pontos que a gente não consegue ainda mimetizar de forma adequada. Vocês conseguem elencar esses 2 pontos? Começa a insulinoterapia, o que não dá para fazer, que deveria ser feito como fisiológico? A disponibilidade. Eu vi bem no fundo lá, quem que falou? É que quando é fisiológico, ela já está ali na circulação portal, né? Isso. Então, eu não consigo ainda colocar essa insulina de forma que ela passe pela primeira vez, né, primeiramente pelo fígado. Então, a tendência é que essa insulina vá para a circulação sistêmica, o risco de hipoglicemia e efeitos nos outros tecidos são grandes, então, ela vai passar pelo fígado da mesma forma como ela passa pelos outros tecidos. Então, isso é uma dificuldade, né? Espero que as formulações que sempre estiveram aí no papel, os lipossomas, que daí daria para ingerir por via oral, ela ser protegida da digestão e ser absorvida no intestino. O segundo seria qual? O pico de ação, prof. O pico de ação. Isso a gente está até conseguindo bastante coisa com o pico de ação, com as insulinas, mas tem uma correlação. Lembra que a secreção de insulina é determinada basicamente pelo quê? Pela hiperglicemia? Pelos níveis de glicose plasmático. Então, quando você diminui, o fisiológico é esse. Então, poxa, essa semana eu saí do jejum, né, comi mais carboidrato, a outra semana. Então, fisiologicamente, você tem esse ajuste, quantidade de insulina proporcional à tua glicemia. No diabético, a gente não consegue isso. Então, a quantidade de insulina que eu estou aplicando, ela é para uma determinada quantidade de carboidrato ingerido. Então, o perfil de alimentação é muito importante. Essa contagem de carboidratos, eu não entendo disso, parte bastante da nutrição, e essa necessidade do diabético seguir essas recomendações é o principal para que aquela insulina toda modificada, toda maravilhosa, aquele esquema que você quebrou a cabeça para montar para ele, funcione. Se ele não seguir a parte dietética, não vai adiantar a parte farmacoterapêutica, ou pouco vai adiantar. Então, esses são os 2 problemas. Critérios para a classificação. Um dos critérios é a origem.
Nós temos as insulinas bovinas, insulinas suínas, a insulina suína ainda é utilizada, por incrível que pareça, né? Tem um custo bom em determinadas regiões, ela é produzida, mas no país hoje a gente tem um uso muito baixo desse tipo de insulina. Qual que é a vantagem dessas insulinas de origem animal, principalmente suína? Custo, quantidade que você extrai, nós temos aqui uma indústria de porco muito grande, né? Dá para aproveitar bastante a extração, mas a questão é a questão de resistência, de produção de anticorpos, porque ela não tem a mesma sequência de aminoácidos que a nossa insulina. Então, muitos pacientes desenvolvem anticorpos que acabam inativando boa parte dessa insulina. Hoje, nós usamos as insulinas produzidas de forma recombinante, que são as insulinas humanas. E vocês observam isso, o Mulin H, Novorapid H, então todo esse Hzinho, ele se refere à insulina humana obtida por biotecnologia, é um biofármaco, né? Então, para a gente interessa bastante esse tipo de insulina e é o que nós vamos discutir ali na frente. Então, critérios de classificação quanto à origem, se é animal, bovina, suína, ou se é insulina humana produzida por biotecnologia e recombinação, as Escherichia coli produtoras. Solubilidade, as insulinas, né, diferem muito o padrão de absorção. Então, eu quero uma insulina que seja absorvida lentamente na corrente sanguínea. Para produzir um nível basal, então eu tenho que fazer uma insulina pouco solúvel, para que a solubilização seja lenta, e a partir do momento que ela seja lentamente solubilizada, de forma gradual, lenta, também vá para a circulação sanguínea. A insulina glargina, por exemplo, é uma dessas insulinas, que você aplica, ela demora para chegar no sangue. Mas quando chega no sangue não tem pico, ela fica por bom tempo mantendo aquele nível basal, em torno de 24 horas. O que é interessante, você aplica uma vez por dia. Agora, eu preciso das insulinas que chegue rápido e chegue chegando no sangue, né, após uma refeição. É o caso das insulinas de ação ultra rápida. Então, a solubilidade das insulinas é um outro critério que a gente usa do ponto de vista farmacêutico, né, para classificação. Então, está aqui, as insulinas livres chegam rápido ao sangue. Nós temos algumas insulinas na forma de dímero, que chegam rápido, mas não de forma imediata, porque elas precisam primeiro solubilizar aqui. A insulina regular, que é muito comum na rede, ela é uma insulina na forma de hexâmero. Então, tem que se dimerizar para depois solubilizar, por isso que ela demora 30 minutos, isso aqui em média até 5, 10, 15, depende do tipo de insulina, para chegar ao sangue. E nós temos outras formas de precipitação. A gente pode precipitar com zinco, hoje é muito pouco usado. A gente pode precipitar essa insulina com protamina, que é uma proteína extraída do salmão, que acaba precipitando, agrupando a insulina regular. Existem insulinas que estão ligadas a ácidos graxos, que se liga à albumina e vai sendo liberado lentamente, e assim por diante. Tá? Então, esse critério de solubilidade é o que a gente vai explorar para as insulinas daqui a pouco. Formas de aplicação. Coloquei aqui as bombas de infusão, as canetinhas, as seringas, tem um capítulo que fala só disso, inclinação, quando que a gente vai fazer a prega, quando não vai fazer, se é criança, se é idoso. Isso aí é técnico, é coisa de enfermagem, mas é uma coisa técnica que não tem por que eu ficar postando aqui. Então, vocês olhem, dêem uma olhadinha depois lá na diretriz, acho que é o 2º ou 3º capítulo, e ela vai falar quando que eu tenho que fazer uma prega, quando que eu não faço uma prega, quando que é inclinação, 45, não inclina, enfim. Tá? Agora, seringa para canetinha, a gente tem uma diferença, que as canetinhas, a seringa só de uma unidade, as canetinhas eu posso fracionar melhor essas unidades, até meia unidade internacional, o que é interessante quando vocês querem doses muito precisas. Bombas de infusão, a vantagem das bombas mais modernas, o René deve ter falado com vocês, a gente da farmácia gosta muito, mas porque são bombas que vão injetando insulina conforme a sua necessidade. Então, se a glicemia aumentou, ela injeta a insulina, aumentou muito, injeta mais. Antigamente, essas bombas entupiam muito, mas era a insulina regular, que ela é um pouquinho precipitada,
Hoje as insulinas de ação ultra-rápida são muito solúveis, então essa questão de obstrução da cânula é menor. A desvantagem é que ela precisa de manutenção, calibração permanente, e até onde eu sei, a gente ainda tem poucos profissionais em todos os locais para fazer esse tipo de ajuste, de calibragem do aparelho, enfim. Né? As vias de aplicação. Então, posso aplicar por via endovenosa, posso aplicar por via subcutânea, posso aplicar por intramuscular, embora não seja o recomendado, e hoje a gente pode fazer a aplicação por via inalatória, que é o caso da insulina Afrezza, né, que veio substituir aí o Exubera, da Pfizer, que foi tirado do mercado há um tempo atrás. Né. Indicações terapêuticas, diabéticos tipo 1, porque eu não produz nada de insulina. Diabéticos tipo 2, quando eu tenho redução da produção de insulina, acontece normalmente, é um caminho natural da progressão da doença, então vou complementar. Posso usar para hiperpotassemia, posso usar isso para o tratamento das crises agudas, né, das complicações agudas, os 2 tipos de coma, e para o diabetes gestacional. Né. Outros tipos de diabetes, pâncreas, esôfago, também pode ser necessário usar, porque se o paciente tiver comprometimento da parte produtora, vai ter que complementar com insulina. Então, todos os diabéticos que têm deficiência na produção de insulina, a gente vai usar essas insulinas. Aí a forma como vai usar vai diferir por tipo de diabetes. Segundo, hiperpotassemia, o diabetes gestacional, mesmo tendo muita insulina produzida pela mãe, às vezes não posso usar sensibilizante, a gente usa a insulina para tentar normalizar os níveis glicêmicos, e as situações de coma produzido no tipo 1 e tipo 2, lá o cetogênico ou hiperosmolar não cetogênico. Ok? Ok. Tá. Aqui tem um esqueminha aqui, esqueci de falar, né, mas é deduzível. Quanto mais precipitado, mais longa ação. Quanto mais solúvel, mais rápida a ação, mais a duração de ação muda um pouquinho. Aqui é só para exemplificação das seringas, sugiro vocês darem uma olhadinha lá, tá? As canetinhas para aplicação permitem uma dosagem um pouquinho mais precisa, fracionada, as bombinhas de fusão, algumas dessas bombas têm a cânula para injeção da insulina e outra que detecta a glicemia. Então, a glicemia aumentou, automaticamente ela dispara, aumentou muito, dispara mais e aí vai controlando. Só cuidado a calibração. Isso aqui é um dispositivo, acho que o Renê deve ter mostrado, ou vai mostrar para vocês, a primeira insulina inalatória, que foi o Exubera, produzida pela Pfizer. Ela surgiu aí em 2008, 2006, mais ou menos, não me recordo a data. Bem interessante, muitas pessoas gostaram, mas a maioria das pessoas não gostaram, porque olha só, você num restaurante tendo que fazer a aplicação dessa insulina, ela é bem discreta, dá para levar numa bolsinha pequena, então teve uma baixa adesão, né, do uso desse dispositivo para aplicação, Exubera, o nome comercial, e aí eles tentaram, a Pfizer tentou suspender a comercialização porque não teve um bom mercado. E aí teve alguns pacientes que gostaram muito e falaram, não, você produziu, agora você vai ter que ficar até o final da patente aí. Então a Pfizer acabou produzindo isso aí por muitos anos, mesmo tendo um mercado bem restrito, né? Inclusive no Brasil, acho que foi em 2018, 2017, que ela anunciou na Anvisa que não produziria mais, já tinha vencido a patente, e encerrar a produção, e o registro dela foi cancelado. Né? O que a gente tem hoje é o Afrezza, que o Renê também deve ter falado, uma insulina inalatória que surgiu aí no início do ano passado, foi no Brasil, né, e até tem dificuldade para encontrar informações, preço, enfim, mas ela já é uma insulina disponível. Deixa eu colocar aqui para carregar, senão vai... que veio em substituição à Exubera. Essa insulina Afrezza, a gente vai discutir bastante depois, ela apresenta algumas cápsulas para você fragmentar de 4 de 8 unidades, né? Você consegue fragmentar a dosagem, tá aqui 4 e 8 unidades internacionais, a gente já discute um pouquinho ela. Bom,
Passado aí formas de aplicação, indicação, origem, solubilidade geral, que são os aspectos gerais da insulina, a gente vai para as insulinas propriamente ditas. Então, o primeiro grupo de insulina, nunca ninguém acertou essas perguntas que eu faço depois. Nunca. Não teve uma turma até hoje que conseguiu acertar. Mas eu vou insistir, vamos lá. Quem sabe vocês são a primeira turma. A gente divide as insulinas em 4 grupos de acordo com a sua solubilidade. O primeiro grupinho são as insulinas de ação ultra rápida. São insulinas altamente solúveis. Tá? Esse termo insulina que eu estou usando, na verdade, se refere a análogos da insulina, porque a sequência de aminoácidos é modificada para conferir essa solubilidade rápida, início de ação rápido e pico alto, e reduzir o tempo de ação, evita um pouquinho essas hipoglicemias. Então, o que a gente tem aqui no Brasil disponível? A insulina Lispro, a insulina Glulisina e a insulina Asparte. Todas são injetáveis, mas são insulinas solúveis, solução. A Lispro está em suspensão, tem uma formulação, mas eu já vou colocar lá na frente por quê. Okay? Como que essas insulinas são obtidas? Tá? Então, está aqui a cadeia de insulina, os 21 aminoácidos da cadeia A, alfa, e os 30 aminoácidos da cadeia beta. Eu não sei por quê, alguém foi dormir e falou, mas se eu inverter uma insulina aqui, se eu trocar um aminoácido aqui, começou aquela análise de recombinação lá, matemática, e começaram a modificar. Então, essa é a sequência normal. E o pessoal viu, por exemplo, aqui, ó, posição 28 e 29. Se eles invertessem, pegassem a prolina e lisina e trocasse de posição, eles teriam uma insulina que continuaria se ligando ao receptor e exercendo a sua ação com a mesma potência, mas era uma insulina que não tinha tendência a se agregar, uma insulina com uma repulsão, uma forma mais fácil de solubilizar. Então, surgiu aí a insulina Lispro, porque eu só inverti aqui. Depois deve ter feito várias recombinações aqui, mas outra que deu certo foi trocando aqui aspartato por lisina e a lisina por uma glutamato. E aí formou a insulina glulisina. A outra trocou aqui a prolina para o aspartato, formou a insulina asparte. O outro adicionou um ácido graxo, né, e formou a insulina detemir, que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente. O outro adicionou mais 2 aminoácidos de arginina aqui, formou a glargina, trocou aqui, colocou uma glicina na posição 21. Então, essas modificações permitiram formar os biofármacos análogos de insulina. Alguns desses análogos são insulinas bastante insolúveis, mas essas 3, a Lispro, a Asparte e a Glulisina, são as insulinas mais solúveis que a gente tem no mercado. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, toda essa classificação, e vocês vão errar lá na frente, se refere para a administração subcutânea, que é a forma mais comum de administração. Tudo que sair da subcutânea, vocês esquecem o que a gente está falando aqui. Então, esse padrão de classificação é um padrão que leva em consideração a solubilidade das insulinas e o perfil farmacocinético para a administração subcutânea. Então, quando eu aplico essas insulinas, elas demoram menos que 15 minutos para começar a fazer efeito. Então, rapidamente elas estão no sangue. A insulina Lispro é de 5 a 10 minutos em média. Com 5 minutos eu já posso ter efeito e encontrar ela no sangue. Elas vão chegar no sangue e, lógico, eu vou ter um pico de concentração. Então, o pico de concentração, vocês estão vendo que todos eles têm um pico até 2 horas. A Lispro tem ganhado bastante atenção, até porque foi a primeira a ser desenvolvida, porque de 30 minutos a 2 horas ela tem um pico plasmático. Então, eu posso fazer uma refeição, se eu tiver um perfil de alimentação que vai dar um pico com 30 minutos, ela já está lá ajudando a reduzir a glicemia. E essa refeição, dependendo da refeição, normalmente ela pode ter o processo de absorção e pico se manter até 2 horas.
O legal é que o tempo de duração de efeito delas é um tempo reduzido. Então, quando a gente fala 4 a 5 horas, 3 a 4 horas, você vai muito dentro daquilo que a gente... eu levantei cedo, tomei um café da manhã às 7h30, vocês que vão para a faculdade, tomam um café da manhã às 7h30, a tendência é que vocês vão lá no RU, saudade do RU, né? Bater na porta lá, ao meio-dia. Se tiver aula de farmácia, 12h30, mais ou menos. Mas vocês têm um intervalo de 4 horas entre as grandes refeições, café da manhã e almoço. Isso é legal, porque, veja, eu estou mimetizando o máximo possível a fisiologia normal, né, a rotina normal de alimentação. Então, esse é um ponto legal. Então, ela começa a fazer efeito rápido, não precisa demorar, tomar insulina agora, aplicar insulina, e aí esperar 30, 40, 1 hora para fazer uma refeição. Não, com 5 minutos, se for isso, eu já posso fazer a refeição. O pico coincide com o pico glicêmico, na maioria das vezes. O intervalo de ação dela é um intervalo reduzido, então a chance de eu ter hipoglicemia é muito menor. Quando a gente está falando no pós-prandial. Ela serviria, por exemplo, essas insulinas para a gente fazer uma manutenção de nível basal? Não. Não serviria. Então, esse é o perfil farmacocinético, que é interessante. Esse quadrinho é o quadrinho da diretriz. Tá? O segundo grupinho de insulina são as insulinas de ação rápida. Também são solúveis. No caso, a gente tem a insulina regular, insulina humana. Essa insulina regular, ela é a única que a gente classifica ela como ação rápida. Quando eu pego a insulina regular e precipito com protamina, aí eu estou formando uma insulina de ação intermediária, ela já é suspensão, está aqui inclusive. Então, regular, ação rápida, insulina NPH é a regular precipitada com protamina, uma proteína extraída do esperma do salmão, isso aqui torna ela insolúvel e dá uma ação intermediária, a gente já viu o perfil. E na prática, o que a gente encontra? A associação da NPH com a regular. A regular para ter um efeito mais rápido e pico, e a NPH para demorar um pouquinho mais, manter o basal, mas também dar um pico um pouco mais lá na frente. Nós já discutimos isso daqui a pouco. Insulina inalada. Então, essa insulina inalada, que é o Afresa, já coloquei para vocês lá a questão da nova, ela se enquadra como uma ação rápida, o perfil dela é muito parecido com a insulina Lispro. Por que eu não coloquei lá? Porque como ela é uma insulina nova e os critérios de classificação no perfil farmacocinético estão baseados na administração subcutânea, ela não entraria. Mas provavelmente a gente vai ampliar isso aí, as próximas classificações, e ela vai entrar com um perfil semelhante à insulina de ação ultra rápida. A ação dela, veja que começa com 15 minutos, a duração de ação dela de 2 a 3 horas, um pouquinho mais curta do que a ação ultra rápida, mas ela tem um perfil farmacocinético bastante interessante. Contraindicação: cetoacidose, fumantes, DPOC e asma. Esses 3 últimos é fácil vocês deduzirem, né? Se eu estou dando por via inalatória, eu preciso de um pulmão interessante ali para o processo de absorção. Nos quadros de cetoacidose, vocês lembram que o pulmão é uma das formas de você conseguir controlar o pH sanguíneo, né? Então, essa contraindicação em quadros agudos de cetoacidose está se referindo muito ao tempo de ação dela, né? Precisa de uma ação mais rápida, embora seja rápido, mas também tem que tomar cuidado porque o pulmão pode estar compensando. Então, quando o pulmão está compensando uma cetoacidose, você está com uma taquipneia. A hora que você fizer essa administração, a absorção vai ser muito rápida, ele pode evoluir para uma hipoglicemia. Então, são algumas condições que a gente contraindica o uso da Afresa. Ok? Ok, professor. Então, agora a gente volta, coloquei a Afresa, a gente volta agora para as insulinas de ação rápida. A regular, veja, que lá era até 15 minutos, aqui é de 30 minutos a 1 hora.
O pico dela vai de 2 a 3 horas, então pode ser que, dependendo do tipo de refeição que eu faço, o pico plasmático de glicose está alto com menos de 2 horas, com 1 hora, com 30 minutos. Ela não vai conseguir atingir esse pico, conseguir com pico glicêmico. Ela só vai conseguir normalizar a glicemia a partir de 2 horas, né, normalizar dentro do nível que a gente quer. E o pico dela é um pico que dura de 2 a 3 horas. Isso não é muito bom, porque fica muita insulina por muito tempo. Então, tem que fazer aqueles fracionamentos de refeição, de alimentação, lanchinho, etc. E ela também tem uma durabilidade de até 8 horas, o que aumenta a possibilidade de você ter hipoglicemia. Mas é uma insulina consagrada, é uma insulina barata, é uma insulina que tem eficácia interessante e é uma insulina que está disponível na rede pública de atendimento. A NPH, que é ela precipitada com a protamina, veja que demora 2 a 4 horas para começar a fazer efeito. O pico dela pode ser de 4 a 10 horas, então você fica meio perdido. Pode ser com 4 horas, com 5, com 10. Então, a chance de você ter pico e não ter feito a refeição e hipoglicemia é muito maior. E ela tem essa ação de 10 a 18 horas, normalmente são 2 vezes ao dia aplicado quando é diabetes tipo 1. Né? Então, muda totalmente esse perfil. Quanto mais tempo de ação, maior o risco de você ter hipoglicemia, e quanto maior a duração do pico, maior a incerteza de quando a refeição deve ser feita. Então, corre o risco de mais hipo e mais hiper neste paciente. Né? Precipitação da protamina, insulina regular, precipitação com protamina. Essas duas insulinas são insulinas bastante baratas. Se vocês estiverem no hospital, pegar um paciente com coma, hiperosmolar, uma situação de urgência, de emergência, qual insulina vocês usariam? A regular, prof, se não tivesse a lispro, é mais rápido ainda. Quem falou comigo? Maria. Maria. Então tá, então você está lá no hospital, teu paciente está com coma, tem que aplicar insulina. Aí a insulina que você escolhe é a insulina regular. E mais daí corrigir a glicose, porque poderia dar uma hipoglicemia daí muito rápido, não sei. Certo. E por que você escolheu a regular? Porque tem um pico mais rápido, de até 30 minutos ali. Mas a regular está 30 a 1 hora, para começar a fazer efeito. O pico de 2, 3 horas. Isso, mas daí eu usaria então a Lisprona, que é mais rápida. Mas se eu tivesse... Essa insulina pode estar no sangue com 5 minutos. Então seria essa. Ô, professor, Sim. mas não altera com a via de administração? Altera. Qual via de administração que eu vou usar? Porque no hospital vai ter que usar EV, né? Isso, eu vou usar EV. Então, exatamente. Se eu estou colocando isso, porque na hora que você chegar no hospital, não tem insulina lispro lá para emergência, não é? Como é que aquele encardido daquele professor falou que a regular demora 30 minutos para fazer efeito e a lispro só 5 e não tem aqui padronizado lispro para essa situação? Porque eu estou mudando a via. Tudo que a gente está discutindo é via subcutânea. Então, se a insulina é solúvel, ela permite aplicação por via endovenosa, eu vou usar a regular, porque o efeito vai ser imediato, vai ser por via endovenosa. Eu só não posso aplicar por via endovenosa as insulinas de ação intermediária e ação lenta, que a gente vai ver, porque elas são insulinas precipitadas. Essas insulinas precipitadas, tudo que é precipitado a gente não pode colocar no sangue, tá? Então, muito bem, parabéns, primeira turma aí que pensou bem, porque o critério para classificação, por enquanto, é o critério de administração subcutânea, o perfil farmacocinético subcutâneo. E aí as outras vias a gente esquece isso, tá? Belezura? Sim ou não? Beleza. Sim. Ó, o que vossas excelências vão encontrar
A rede é regular e NPH, basicamente, inclusive associadas. Por quê? Porque, veja, a regular pode ter um início de ação mais rápida, o pico mais rápido, a NPH, o pico. Então, quando a gente usa ela, toma as duas juntas. Então, hoje, normalmente, é 30-70, mas tem muitas formulações. O mais usado é 30-70, né? O que a gente pode ter 10-90, 15-85, 20-80, 25-75, 40-60, mas o 30-70 é a proporção mais usada. Então, o que acontece? Eu fiz a aplicação de manhã, 30 minutos, depois eu tomo café, porque depois de 30 minutos, eu já tenho a bonitinha da regular aqui no sangue fazendo alguma coisa. Quando chegar ali por volta das 10 horas, né, eu tomei 7h30, 8, fiz o café da manhã, por volta das 10 horas já é bacana que você faça um lanchinho, porque a regular vai estar gritando ali no sangue. A hora que chegar no almoço, você já tem, essa aqui vai estar caindo, mas olha quem que está subindo e chegando no almoço com tudo, a NPH. Então, essas associações, elas vão te dar um perfil de picos que obriga o paciente a fazer refeições de 2 em 2 horas, né? Quando chegar à noite, é a mesma coisa. Aí faz antes do jantar, né? A regular vai servir bastante para o jantar, mas tem que ter aqueles lanchinhos. É um esquema gostoso, né, gente? Vamos falar a verdade. Regular NPH, poxa, eu vou comer de 2 em 2 horas, que coisa melhor que isso, né? Tem os lados positivos aí. O que o pessoal está colocando hoje, ainda falta bastante estudo, mas é uma coisa que está bem legal, só que ainda tem a questão do preço. Olha o que eles estão fazendo. E já está disponível no país, isso aqui é o quadrinho da diretriz. Eles têm pegado a lispro de ação ultra-rápida e têm precipitado a lispro. Então, a NPL é a precipitada com protamina, neutral, protamina, lispro. Então, do mesmo jeito que tem a regular mais a NPH, que é a regular precipitada com protamina, a gente já tem a lispro precipitada com diferentes proporções. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui só a lispro, todo pico de absorção aqui. Se eu pegar aqui, ó, misturada com 25%, né, lispro, 25%, mais a NP-lispro. Ela tem um pico e ela consegue manter o efeito dela por 24 horas, uma administração. E essa uma log, a NP-lispro também, tá aqui, só que ela deve ser outra concentração aqui, 50-50, ela vem aqui, ó, um pico menor, porque eu estou reduzindo a fração livre, né? Desculpe, essa é 25, essa aqui é 50, perdão. Aí a gente tem um pico menor, mas em compensação, eu tenho uma duração maior de ação aqui. Todas essas formulações, elas estão disponíveis, mas a gente ainda está com, né, tem que fazer avaliação clínica, dentro do país aqui a gente tem pouco estudo clínico nessa área, a própria diretriz cita isso, mas são possibilidades que logo vão estar disponíveis. Então, quando a gente pega aqui regular e NPH associados, a gente pode ter em breve a associação dos análogos de insulina lispro e a sua precipitação com protamina. Insulinas de ação prolongada, insulinas que não têm pico normalmente. A gente tem várias hoje, a mais usada é a glargina, tá? Mas a gente tem a degludeca, que é bastante interessante, tem aqui a insulina glargina associada com o incretino mimético, a gente vai ver isso lá na frente, e tem a detemir. A detemir é uma insulina que está ligada ao ácido graxo. Aí esse ácido graxo se liga ao albumina e vai liberando a insulina no sangue lentamente, por isso que ela não tem pico, ela só tem um nível basal. Então as 3 insulinas, a detemir, a glargina, sozinha ou associada à incretina, e a degludeca, sozinha ou associada à incretina. Eu vou pegar essa insulina aqui, destacar, eu queria que vocês olhassem esse nome aqui, ó. O que sugere para vocês? Basaglar. Basal. Basal. Lantus, está associada a quê? Lento, perfeito, tá? Só um detalhe, essa insulina aqui é solução.
quando você olha para ela, ela é solução. Só que a hora que ela entra em contato com o pH do corpo, o pH dela é um pouquinho mais ácido. Quando ela entra em contato com o pH próximo de 7, ela precipita. Essa precipitação faz com que a absorção seja lenta. Por isso que tem que tomar cuidado. Já aconteceu algumas situações de aplicação de insulina glargina, quase aplicação de insulina glargina por via endovenosa, porque ela é um aspecto bem límpido. Mas esse aspecto é só na forma farmacêutica. A hora que entra no corpo, ela precipita. Caiu na corrente sanguínea, precipita totalmente. Outro dado interessante, apareceu até no Jornal Nacional, em 2018, teve em Maringá, Santa Casa, vacinação de H1N1, e trocaram os frascos da vacina por frascos de glargina, quem fez a aplicação. Então, os 18 pacientes que foram para casa naquele dia começaram a passar mal com hipoglicemia. Aí correram, foram, né, o médico, enfim, relataram que tomaram a vacina, todos os 18. E aí o pessoal verificou lá que o que foi administrado não foi a vacina, tinha sido a glargina. Tá? Ela tem um frasco, um rótulo bem gritante em vermelho lá para não aplicar por via endovenosa. Então, essas são as insulinas de ação prolongada, né, cadeia normal. Veja que a glargina a gente associa aqui 2 argininas, a insulina detemir, a gente coloca um ácido graxo, aí aqui precipita, aqui se liga a albumina. Mas o que interessa bastante é isso, ó. Glargina, Lantus, 2 a 4 horas para começar a fazer efeito. Tem pico? Não. Quanto tempo fica no sangue? 1 dia. A insulina detemir, 3 a 4 horas para começar a fazer efeito. Tem pico? Não. O problema dela é que ela é mais irregular em relação ao tempo de ação. Então, pode ser necessário ter que fazer aplicação de 2 doses, porque ela pode ter um efeito só de 12 horas. Degludeca, veio, né, o Tresiba, também 2 horas, não tem pico, e é superior a 40 horas, então pode ser até interessante, se isso se confirmar na prática. Se vocês aí verificarem que ela traz realmente, porque uma coisa é teoria, né? Uma coisa é o teste que eu fiz lá na indústria, no grupinho, outra coisa é quando dá para o mercado e muita gente toma. Então, se ela realmente, essa eficácia se verificar, trazer benefício para o paciente, ou pelo menos for semelhante à glargina, a gente ganha, porque daí você pode fazer aplicação uma vez a cada 2 dias, basicamente, né? Tendo início de ação semelhante à insulina glargina. Então, em geral, o que a gente tem é esse perfil de farmacocinético dessas insulinas ou análogos de insulina. E aí tem esse esqueminha aqui que é o mais interessante. Então, você pega aqui insulina de ação ultra rápida, ó, picozão rápido, ação lenta. Depois eu pego as insulinas regulares, ó, não tem o mesmo pico intenso, demora um pouquinho mais, tempo de ação. A intermediária, NPH, lembrando que essas duas é o que a gente mais usa. E olha a glargina, que maravilha, ela demora para fazer efeito, mas quando faz, mantém aquele nível basal bem interessante. Lembrando que a detemir, que é a insulina associada ao ácido graxo, ela tem um perfil um pouquinho chato, que pode ser de 14 a 24, então ela pode cair antes. Né? Aqui é um novo esquema para vocês verem como o pessoal tem estudado muito isso, só que comparando com a Afrezza. Então, o Afrezza ele tem um perfil farmacocinético bastante interessante e se assemelha um pouquinho às insulinas de ação ultra rápida. Só lembrando aqui, ó, pacientes, né, que têm uma boa resposta à insulina. Esse é o esqueminha que a gente viu lá atrás, que eu acho bacana a gente discutir. Pessoal, desculpa, essa parte a gente não, vocês não fizeram o trabalho, né? Vocês têm alguma dúvida? Estou correndo aqui. Tranquilo, por mim. Tranquilo? Esse é o perfil ideal farmacocinético das insulinas, né? Nível basal, vocês estão vendo aqui como que deveria acontecer os picos. Quando você usa a insulina regular, a gente já observa um problema. Esse intervalo que não deveria acontecer, acontece. Concentração de insulina regular no sangue. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente corre o risco aqui de ter hipoglicemias. E também tem o problema de nunca chegar no pico. Aqui eu estou chegando mais próximo. Aqui sempre fica um pico de glicose plasmática, né,
e eu deveria ter insulina para combater. Então, a insulina regular é o que eu coloquei para vocês. A gente pode apresentar situações de hipoglicemia e situações de hiperglicemia. Então, quando a gente coloca aqui, ó, lispro, ultra rápida, regular, NPH, lispro, regular, NPH, ele não é um perfil que chega próximo disso. Agora, se eu fizer a administração única de insulina glargina com a insulina lispro ou ultra rápida antes das refeições, das 3 principais refeições, eu tenho um pico de concentração plasmática mais semelhante ao fisiológico. Então, dos esquemas de administração de insulina, o esquema de aplicação de regular NPH é legal, porque é o que está disponível na rede, é o que se tem mais estudos, é o mais barato, que dá maior acesso à população geral, mas ele é um esquema de associação para diabético tipo 1 que deixa a desejar no controle da glicemia e com maior chance de hipo. Quando você pega esse esquema com uma dose basal, um bolus de glargina ou insulina de ação prolongada, com múltiplas aplicações, pelo menos 3 antes das 3 principais refeições, de ultra rápida, você tem um perfil farmacocinético melhor de administração. Ok? Esquemas de administração de insulina, bolos mais múltiplas aplicações, vocês entendem o que é? Sim, professor. NPH mais regular, 30, 70, entendem o que é? Sim. Quantas vezes administra isso aqui? Estou falando de diabético tipo 1, tá? A NPH com a regular, você vai aplicar a regular 2 vezes e a NPH 2 vezes. Normalmente estão juntas. Quando que vai ser administrado? A regular no café da manhã, a NPH um pouco antes do almoço. Depois a regular ali no jantar e a NPH antes de dormir. Esse é o esquema? Não é junto? NPH Não junto? Ah, então eu aplico as duas juntas antes do café da manhã desse jejum, 30 minutos antes, e 30 minutos antes da refeição da noite, jantar. Lembrando que esse jantar tem que ser no máximo 7 horas aí, né? Para até na hora de dormir dar tempo de fazer os lanchinhos. Deixa eu colocar uma situação para vocês. O que pode acontecer se eu chegar de manhã, antes de tomar insulina de manhã, o desjejum, fizer meu controle na pontinha do dedo, a glicemia está alta. O que vocês fariam? Você está falando em relação ao esquema de administração? Isso, você está administrando NPH regular, 30 minutos antes do café da manhã. Janta, 30 minutos antes da janta, você administrou NPH regular. Quando você chega pela manhã, 30 minutos antes de administrar a insulina, acordou, você vai fazer a tua glicemia, está alta. Fez o segundo dia, está alta. Tua glicemia de jejum. O que está acontecendo aí, provavelmente? A ação do NPH já não está mais. Teria que colocar um pouco nessa frente. A ação do NPH não está acontecendo mais. O que você poderia fazer? Bom, estou dando 2 doses juntas. E NPH irregular da noite não está conseguindo manter o efeito pela manhã, durante toda a madrugada. O que eu poderia fazer? Aplicar o NPH um pouco mais para frente? Ou fazer um na noite? Posso aplicar o NPH um pouco mais para frente. Então, eu posso fracionar a dose noturna. Dou a regular antes da janta e um pouquinho antes de dormir eu dou a NPH. Daí eu garanto que ela vai fazer o efeito até lá pela manhã. Quais são os perigos que a gente corre? Hipoglicemia noturna? Hipoglicemia noturna. Só que muitas vezes a hipoglicemia noturna é uma hipoglicemia que a gente não consegue visualizar com sinais, né, e sintomas. Sintomas até sim, mas sinais não. Quais são os sinais de hipoglicemia normalmente? Sudorese,
pele fria, taquicardia. Tudo isso é decorrente da ação da adrenalina, liberando adrenalina, perfeito. Então, a midríase, a visão turva, o tremor muscular, a taquicardia, a sudorese, isso são sinais interessantes de hipoglicemia, né, e ação da adrenalina tentando compensar. A questão é que muitas vezes pode acontecer durante a noite, eu não estou dormindo, não estou consciente, e aí, pela manhã, o glucagon já foi acionado e ele normaliza a glicemia. Então, eu acordo pela manhã, meço a glicemia, está normal. Mas durante a noite eu tive essa hipoglicemia. Lembra o que pode acontecer, que pode indicar essas hipoglicemias noturnas? Cefaleia matinal? A cefaleia matinal. Então, queixas de dor de cabeça, de cefaleia, por diabéticos, insulino dependentes, com esses esquemas, pela manhã, essa cefaleia, vocês não descartem a possibilidade de que ele está tendo alguma crise de hipoglicemia durante a noite. E aí cabe a vocês ajustar o tempo de administração e a dose de NPH, tá? Provavelmente vai ter que reduzir um pouquinho. Então, essas duas são as duas formas de aplicação mais comuns. Então, glargina, bolos, múltiplas aplicações de 5 a 15 minutos antes das 3 principais refeições, de insulina ultra-rápida, geralmente a LISP, que é mais barata, mais conhecida, ou o esquema clássico, NPH regular, antes do café da manhã e da janta, 30 minutos, lembrando que, como disse o Marco, eu posso fracionar essa dose noturna, regular antes da janta, e NPH antes de dormir. Nós temos os outros esquemas, então esses aqui a gente conhece pouco, mas tem aí, e são mais caros, né, vai demorar um pouquinho, mas de aplicação de asparte ultra rápido e a asparte precipitada com protamina, seria algo semelhante a isso aqui. A diferença é que a gente faria uma administração dos dois, e aí só antes das refeições, administrar depois a asparte sozinha, porque a NP-asparte, a NP-lispo, ela consegue manter um efeito por 24 horas. Para diabético tipo 2, não existe esquema de administração. Para diabético tipo 2 é com vocês. A insulina que você vai usar, aquela que melhor regular, porque vocês estão complementando a insulina, aquela que melhor atender a demanda do paciente, controlar os níveis de glicada sem efeitos colaterais, é ideal para vocês. Então, para o diabético tipo 2, tem gente que dá NPH, tem gente que dá glargina, tem gente que dá regular, enfim, vai depender da necessidade do diabético tipo 2. E aí, para essas situações, o paciente é diabético tipo 2, pode estar tomando secretagogue, você associa insulina, ou mais comum, sensibilizantes com insulina, ou insulina outros medicamentos, que a gente vai ver, as glifosinas da vida, para inibir a reabsorção renal, incretinas, a gente viu 2 associadas a incretinas lá atrás. Aí, esquema para diabético tipo 2, a gente não tem. Mas para diabético tipo 1, geralmente eu costumo cobrar bastante esses 2 aqui, que são os mais comuns, tá? Reações adversas e hipoglicemia é esperado. Reações alérgicas pode acontecer com análogos de insulina, principalmente reações na pele, na derme. Essas reações crônicas podem levar à lipodistrofia. A lipodistrofia vocês podem entender como 2 coisas. Primeiro, ganho de tecido adiposo, o generalizado, né, porque a insulina vai estar fazendo ação em todos os tecidos, ou aqueles carocinhos, as fibroses que acontecem em função dessas reações alérgicas crônicas. Em diabético tipo 1, você passa a mão no local de aplicação e está cheio de carocinho, né? Pode ter edema, porque veja que a insulina também promove a reabsorção de potássio, a entrada de potássio no corpo. Quando o potássio entra dentro da célula, tem tendência ao sódio compensar a carga positiva no sangue, reter água. Então, a gente pode ter edema e ganho de peso, porque, como foi colocado, é um hormônio anabólico. Então, em geral, as reações adversas, efeitos colaterais, são bem previsíveis e são esses. O único cuidado que eu tenho que ter é com a insulina glargina, porque a insulina glargina pode dar efeito mitogênico, né? Mitogênico. Então, pacientes diabéticos com câncer, qualquer tipo de câncer, neoplasia, você deixa fora. Se isso vai aumentar a chance de câncer lá na frente,
Ainda não conheço nenhum estudo, nem a diretriz colocou isso de forma bem clara. Só coloca que estudos estão sendo conduzidos para ver se ela aumenta a chance de ter câncer. Mas quem já tem câncer, por enquanto, é melhor tirar ela e colocar outra, né? O próximo seria os antidiabéticos, que daí fica para a próxima aula. Alguma questão? Gostaria de discutir alguma coisa sobre as insulinoterapia, os tipos de insulina? Para mim tá tranquilo. Bom, se para o Marco está tranquilo, o restante não se manifestou, então era isso das insulinas. De modo geral, o que vocês têm que levar em consideração? O tipo, a via de administração. Mas no geral, uma palavra. Uma palavra que resume as insulinas e análogas. Glicemia? Farmacocinética. Tem coisas que é muito importante a farmacodinâmica e tem coisas que são muito importantes a farmacocinética. Das insulinas, a farmacocinética é o essencial. Nenhuma dúvida? Posso parar a gravação? Tá ótimo. Então, tá bom. Diana, você disse que está tranquila ou fez uma pergunta? Deu eco? Tá tranquilo, professor, tudo bem, sem dúvidas por enquanto.